E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno e nesse canal aqui eu falo um pouco sobre Bíblia, sobre vida cristã, trago reflexões e coisas do tipo, inclusive indicações de livros, resenhas. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já clique em inscrever-se aqui. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a importância de a gente levar em consideração o contexto dos textos da Bíblia quando a gente vai ler ela, para que a gente possa ter uma compreensão mais real, mais palpável do texto. E eu trouxe como exemplo a carta de Paulo em 1 Coríntios, quando ele fala para as mulheres permanecerem caladas, e eu trouxe o contexto para que a gente pudesse sim compreender o que Paulo estava querendo dizer e o que Paulo não estava querendo dizer. E quando a gente busca compreender o contexto, o que a gente está fazendo é hermenêutica, se chama hermenêutica. A hermenêutica, ela é a arte de interpretar, ou são as ferramentas que a gente usa para interpretar um texto. Então, na hermenêutica estão contidas a busca pelo contexto histórico imediato, a busca pelo contexto histórico mais amplo, contexto geográfico, línguas originais. Então, tudo isso são ferramentas que estão dentro da hermenêutica, que é essa habilidade de interpretar um texto. E hoje eu quero usar outro exemplo com vocês para mostrar, mais uma vez, que esse contexto é algo muito importante e talvez a coisa mais simples e mais importante que você vai fazer na hora de buscar compreender a Bíblia, porque com ele a gente consegue extrair um sentido muito mais profundo e vivo para o texto. A gente consegue compreender melhor o que o autor queria dizer, o que os ouvintes entendiam quando o autor disse o que ele disse. E hoje eu quero usar como exemplo o texto de Gênesis 15. Lá em Gênesis 15, Deus chama Abraão, né? Deus tira ele da terra de Ur dos Caldeus, Deus leva ele para uma terra distante. E nesse texto específico, a partir do versículo 7, Deus leva ele para fora da tenda e tem aquela cena bem famosa, né? Ele mostra o céu para Abraão e diz que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu, incontáveis. E depois disso, Abraão pergunta para Deus, tá, Deus, mas como que eu vou ter certeza de que isso vai se cumprir? Então acontece uma coisa muito louca nesse trecho da Bíblia. E compreender o contexto faz a gente compreender essa passagem que é muito estranha à primeira vista e dá um sentido muito mais vivo e profundo para essa aliança de Deus. Logo depois que Abraão pergunta para Deus, Deus fala para Abraão pegar alguns animais, partir ele em duas partes e fazer tipo uma fileira, assim, um corredor com uma parte de cada lado. E depois disso a Bíblia diz que cai um sono sobre Abraão e Abraão vê uma tocha de fogo, uma tocha fumegante que passa entre esses animais cortados. E então nesse momento Deus diz para Abraão, tenha certeza de que eu vou dar essa terra aos seus descendentes, eu vou cumprir essa palavra que eu estou te dizendo hoje. E quando a gente olha para essa cena é meio estranho, não faz muito sentido. Por que Deus fez esse ritual para Abraão depois que ele perguntou depois que ele falou, né, como que eu vou ter certeza de que de fato vai se cumprir a tua palavra? E o que acontece é que quando a gente olha para o contexto de Abraão, para os pactos que eram feitos naquela época, a gente vai observar que esse tipo de ritual entre duas pessoas, quando eles iam firmar um contrato, era algo comum. Era dessa forma que os homens firmavam contratos. Então, quando alguém ia comprar uma terra de um, ou vender uma terra, ou fazer algum negócio, eles faziam esse tipo de ritual para deixar firmado de forma pública de que se uma das partes que passasse por entre os animais cortados não cumprisse esse voto, essa aliança, esse compromisso, então seria feito a essa pessoa o mesmo que foi feito aos animais. Então essa compreensão traz um sentido muito mais profundo para o texto, porque mostra que Deus se comunicou com Abraão na linguagem que ele compreendia. Abraão viu aquele ritual e entendeu, Deus está fazendo um contrato. Deus está mostrando que a fidelidade dele vai cumprir a palavra dele. E isso acontece logo depois que Abraão pergunta, tá, mas qual é a certeza que eu vou ter de que isso vai se cumprir? E outra coisa muito interessante é que somente Deus passa por entre as partes dos animais. Então, a aliança de Deus para com Abraão e para com aqueles que, através de Jesus agora, fazem parte dessa promessa, é uma aliança unilateral, que não depende de nós, não depende da nossa vontade ou do nosso esforço, mas depende exclusivamente da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Abraão não passou por entre as partes dos animais, não depende de Abraão, não depende de nada que Abraão pudesse fazer. Compreender isso traz um peso muito mais forte para essa aliança de Deus. E é muito interessante, porque quando a gente chega no episódio em que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, a gente percebe o porquê que Abraão tinha tanta certeza de que Deus iria cumprir a promessa. De o porquê que Abraão não hesitou em levantar o cutelo para o menino. Ele sabia, ele estava lá, ele viu Deus prometendo para ele de forma contratual, de forma aliançada, com uma aliança, com um pacto de que ele ia cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, quando você for ler a Bíblia da próxima vez, não leia de forma aleatória, não leia simplesmente uma parte aqui, outra parte ali. É claro que a gente consegue pegar partes
trechos da Bíblia e consegue compreender aquele trecho, aquela perícope, né? Aquele pedaço dentro do seu contexto imediato dos versículos anteriores, dos versículos posteriores. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Mas, se possível, nunca pegue um versículo isolado e tente compreender ele sem olhar para o contexto do tempo daquele escritor, do que o escritor estava querendo dizer, para você ter um pano de fundo mais preciso sobre a mensagem. Porque fazendo isso a gente vai conseguir compreender o que o ouvinte entendeu e o que o autor quis dizer, o que aquele texto quis dizer de fato. Fazendo isso a gente consegue fazer uma aplicação correta na nossa vida hoje. Olhando para essa aliança de Abraão com esse olhar, entendendo o que Abraão entendeu, a gente consegue ter uma fé que se parece com a fé de Abraão, uma fé sólida, entendendo que Deus de fato prometeu, não foram apenas palavras, mas ele de fato fez um ritual de aliança, de pacto que Abraão compreendeu. E isso atinge a gente hoje e a forma como a gente compreende o texto. Então, de todas as ferramentas hermenêuticas que você pode buscar na hora de estudar a Bíblia, de entender, de buscar entender o sentido da Bíblia, o contexto é a que mais vai te ajudar de forma mais rápida, digamos assim. Porque as línguas originais às vezes são muito distantes para a gente, não é todo mundo que sabe, né? Se você não é uma pessoa que trabalha com isso academicamente, muito provavelmente você não sabe e não precisa nem saber. A gente tem as nossas versões em português que nos ajudam muito, são muito fiéis. Então, o contexto é uma ferramenta muito importante, muito acessível, que ajuda a gente a ter um sentido mais real e não distorcer a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Eu tô sempre fazendo vídeo aqui legais para vocês sobre Bíblia, sobre livros, indicando livros, fazendo resenhas, mostrando materiais, vídeos sobre vida cristã também, refletindo, trazendo reflexões. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Que a gente tá crescendo, graças a Deus. Tá sendo muito legal essa experiência de estar aqui compartilhando com vocês as questões da Bíblia, os livros. Eu tenho vários livros aqui que eu vou indicar nos próximos dias, tá bom? Se você não me segue lá no Instagram, deixa eu até te mostrar aqui. Se você não me segue no Instagram, eu te convido a me seguir. Eu tenho vários livros aqui que chegaram para mim. Tenho outros aqui que estão aqui embaixo aqui na mesa, não dá para eu pegar agora. Eu tenho outros também que eu vou mostrar na semana que vem lá no Instagram. Então, se você quer ver as minhas indicações de livros, se inscreve aqui e não esquece de me seguir lá no Instagram também. Tem vários links aqui na descrição, bibliologia, curso de introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento, e tem também um bacharel completo em teologia aqui no link da descrição que você não pode perder. Um valor extremamente acessível, um bacharel completo, mais de 80 matérias, tá bom? Mais de 3.700 horas de aula por o valor de uma mensalidade em qualquer universidade aí fora. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.